tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa palestra. Deixa eu ver se a Alexandre está bonita ali na câmera. Tem que ficar, né, gente? Ninguém merece. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a vocês. Tudo bem, pessoal? Vocês estão felizes? Gratos a Deus pela vida? Porque hoje o nosso tema é gratidão. Às vezes a gente esquece, né, de Papai do Céu, a gente faz tanta coisa, recebe tanta coisa e se esquece de estar agradecendo a Ele. Nesse mês, nós estudamos como tema central da nossa casa a escola da vida. E uma das lições mais importantes, creio eu, que nós devemos aprender na nossa vida é a questão da gratidão, né? Por isso que eu estou brincando com vocês e dizendo que às vezes a gente esquece mesmo. É natural, nós somos seres humanos, né? Então às vezes a gente dá aquela leve esquecidinha. Joana de Ângeles, Espírito, ela vai dizer para nós que a gratidão, ela é a assinatura de Deus colocada na sua obra. E quando a gratidão se enraiza no sentimento humano, ela consegue proporcionar harmonia interna, saúde e nos libera daqueles conflitos interiores que nós carregamos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente está feliz e quando a gente agradece alguém, parece que vem uma sensação tão boa, né? Uma energia tão positiva que a gente recebe ali de volta, né? Nós somos espíritos em plena evolução. E desde lá de trás, já na formação do mundo, nós fomos nos agrupando como princípios inteligentes, conforme ensina o livro dos Espíritos, né, que diz que nós somos os seres inteligentes da criação. E nós fomos nos escolhendo uns aos outros, para que nós pudéssemos fazer essa grande caminhada. É muito pequeno quando a gente pensa que Deus nos criou apenas para uma vida. Se vocês pararem para pensar, o que a gente consegue fazer em apenas uma vida? Vocês já perceberam quantas profissões, quantos aprendizados? É música, é cozinhar, é costurar, é ser médico, é ser advogado, enfim. Uma série de coisas que a gente pode realizar na nossa vida. 60 anos, 70, 80, e no melhor dos pensamentos, 100, 110 anos, aí a gente consegue realizar tudo isso. E mais para frente vocês vão ver o quanto devedores que nós somos. Joana de Ângeles vai trazer para nós uma lista muito extensa disso. Só que a vida orgânica, ela reclamou de nós que o mundo seria a nossa grande escola de evolução do espírito. Na verdade, nós já habitamos esse nosso planeta desde os primórdios da sua fundação. Em outras formas, como princípios inteligentes recém-saídos ali da mão do Criador. E fomos crescendo de pouquinho, passo a passo. E hoje em dia, às vezes, a gente quer andar apressado, mas nós já estamos há milênios caminhando. Então a gente tem que aprender com a nossa história a termos um pouco mais de paciência. E nessa caminhada, a nossa primeira grande descoberta, como eu disse, como espíritos inteligentes, foi a de descobrir que nós não poderíamos vencer esta caminhada sozinhos. E foi aí que nós fizemos a nossa primeira grande descoberta. E todos vocês têm uma: a família. E na família, alguns caminham mais rápidos, mais depressa do que os outros. Vocês podem perceber. Olhem na sua família, ou na família do vizinho. Vamos ser um pouco. Agora vocês podem ser fofoqueiros um pouquinho, tá? Vamos olhar na família do vizinho. Como sempre tem um que é retardatário, é o chamado da pá virada, né? E aí precisa de um pai e de uma mãe para estar ali educando. Filho, filha, não é assim.
Então nós fomos colocados uns na vida dos outros. E fomos nós, gente, que nos escolhemos. Não foi ninguém. Ninguém chegou em mim e falou: Alexandre, você vai nascer com a Dona Maria. Dona Maria, Alexandre vai ser seu filho. Não. Nós nos atraímos, nos simpatizamos. Daí o nosso dever imprescindível de sermos gratos à nossa família. Só que não foi só a família. Na nossa vida surgiram também os amigos, os colegas de trabalho e até mesmo aquele desconhecido que a gente nunca viu, mas que sempre traz na bagagem da história dele um bom exemplo que a gente assimila e pega para nós e a gente aprende porque aquilo foi bonito, porque aquilo foi legal, aquilo faz bem. Eu nunca vi aquela criatura, mas eu devo ter uma gratidão a ela. Querem um exemplo? A gente tem o mau hábito de chamar o coletor de lixo de lixeiro. Nós somos os lixeiros, né? A gente já parou para agradecer. Quando a gente faz aquela nossa prece diária, a gente já lembrou dele? Senhor, aquele coitado, tá esse dia de chuva, esse frio violento, esse vento, e esse homem aí cuidando do meu portão para que o lixo não fique ali acumulado. É coisa pequenininha, gente, e às vezes a gente não percebe. Por isso que daqui a pouco a gente vai ver o que a Joana de Angelis fala sobre isso. E nós, algum tempo atrás, nessa longa evolução que nós tivemos o conhecimento nesse inteirinho. Até então, desde que o mundo é mundo, o homem tem uma ligação espiritual com a divindade. Chamavam de deuses. Mas nessa nossa caminhada, nós fomos receber a grande notícia pelo legislador hebreu, Moisés, quando ele fala para nós de um Deus único. E a gente ama essa ideia. Eu não preciso mais adorar a pedra, a madeira, o trovão, a chuva, o frio, o vento, enfim. Eu tenho um Deus, eu tenho algo a quem me referir. Mas depois de Moisés, nós recebemos Jesus de Nazaré, aquele gentil mestre da Galileia, que veio falar para nós e desmistificar aquele Deus violento. Nós precisávamos do Deus violento naquele momento para que nós nos aquietássemos um pouquinho. E Jesus veio falar para nós esse mesmo Deus de uma forma mais calorosa, mais amorosa, de um Deus bom, de um Deus que acolhe. E Jesus, ele veio justamente na forma humana, encarnou no nosso mundo, passou pelas mesmas aflições que vocês e eu passamos, sentiu sede, fome, vontade de fazer cocô, gente. Por que não? A gente pensa em Jesus e fala: nossa, Alexandre está sendo grosseiro lá em cima. Não é não, Jesus foi humano, encarnou num corpo de carne, e ele veio representando Deus fisicamente para nós, dizendo que ele venceu e nós também podemos vencer, se nós formos gratos à vida que Deus nos propiciou. Pois é. E ele veio nos ajudar justamente a nós crescermos nesta evolução moral e espiritual que nós devemos ter. E a gente chama Jesus de médico das almas. Quantas vezes a gente vem na casa espírita e solicita ao Cristo, aos benfeitores espirituais, um auxílio, a cura, a calma para a alma, e a gente recebe. E aí a gente sai daquela porta para fora na rua, a gente já esqueceu. E nem se lembra que fez aquele pedido a Jesus. Ingratos. Certa vez, o Cristo estava indo para Jerusalém. E ele vai passar na divisa entre a Samaria e a Galileia. Os samaritanos, os que moravam em Samaria, eram mal vistos pelos judeus. Os galileus eram um povo religioso, né? Eram os judeus religiosos. E aí Jesus, quando ele entra numa aldeia, havia ali 10
leprosos, perdoem-me a palavra, hanseníase, né? Mas na época usava o termo leproso. E vieram os leprosos ao longe e clamaram para ele: Jesus, mestre, tem piedade de nós, Senhor. Olha o poder moral de Jesus, de bênção, de cura. Simplesmente Jesus volta para ele e diz: vai, mostra-te aos sacerdotes. E saem os 10. E ali durante o caminho, um deles, justamente o mal visto, o samaritano, ele se percebe que ele está curado. Imediatamente esse samaritano volta, se joga aos pés de Jesus, em lágrimas agradece: Senhor, obrigado. Jesus olha para ele e fala: mas não foram os 10 curados? E só volta para agradecer este, que é o estrangeiro? E assim muitas vezes somos nós com Deus. Todos os dias da nossa vida, meus irmãos, nós somos abençoados. Todos os dias nós recebemos as benesses de Jesus, através dos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus, do Cristo. Poucas vezes nos lembramos de agradecer. Há quem o faça. Eu confesso para vocês, eu sou meio cabeça dura também. De vez em quando eu levo meus puxãozinhos de orelha que eu mesmo me dou. Falo: você vai lá e fala para o povo e não está fazendo. Que coisa feia, Alexandre. Então, meus amigos, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, todos os dias nós recorremos a Jesus nas nossas aflições, aos bons espíritos nas nossas aflições, e quando a gente alcança o nosso objetivo, a gente deixa de lado. Ou então a gente pede ao Cristo, pede aos bons espíritos: desejo me livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa depressão, mas a gente não quer levantar um dedo e joga tudo nas costas da espiritualidade de Jesus ou de Deus, como se fossem eles obrigados a nos restituir a nossa resistência física. Não são. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu o poder da vontade. E se nós temos vontade, nós somos vencedores, mas para sermos vencedores, temos que caminhar junto deles, da espiritualidade, de Deus, do Cristo, mas não se esquecendo do dever da gratidão sempre. Qual de nós aqui, quando faz um favor, não fica chateado quando a pessoa simplesmente vira as costas e não nos agradece? Quantas vezes nós fomos bem atendidos num consultório médico por um motorista de ônibus, de táxi, e a gente desce igual um cavalo maluco, nem olha para trás, nem agradece, nem deseja um bom dia. Isso não é atitude de um cristão. Nós devemos estar conscientes disso, meus amigos. E nós, não raro, né? A gente cai numa doença, numa situação alarmante. E aí? Se eu me esqueci de Deus durante todo esse tempo, como que agora eu vou ter a cara de pau de voltar a Ele e pedir ajuda, né? Cara de pau, né, gente? Porque é tão ruim quando a gente espera a dor. Existe um termo, né, muito conhecido no meio espírita, apesar de eu não concordar muito com ele, né? Dizem que a gente só busca Deus ou por amor ou pela dor. Não acredito que isso seja verdade, né, gente? Nós já evoluímos bastante, né? Já passamos essa fase, né, pessoal? Mas a gente precisa parar de querer ser, para crer em Deus, os Tomés modernos. Muitos de nós ainda, para acreditar na bênção de Jesus, na assistência dos bons espíritos, queremos ainda ser aqueles velhos Tomés, só que modernos, né? A gente já é da era da tecnologia. E a gente quer ir lá e colocar o dedo na ferida aberta do peito do Cristo, para ter certeza de que Ele está ali. Mas Jesus já falava: bem-aventurado é você, porque nunca me viu, não precisa de prova alguma. Jesus fala isso para nós. Não vos será dado provas. A fé é algo que tem que acontecer dentro da nossa inteligência, pessoal. E a gente precisa parar de estar colocando
sempre a culpa em Deus. A gente acha que Deus nos pune sempre que a gente faz alguma coisa, errada. Existia um reino, onde ali havia um rei, e esse rei ele tinha 10 cães. Eram 10 cães muito ferozes. E toda vez que um servo cometia algum erro, aquele rei mandava que fosse jogado aos cães, para que fosse dilacerado, morto. E um dia, um servo muito antigo do rei cometeu um erro. E o rei ficou furioso e mandou que jogasse aquele servo aos cães para que ele fosse dilacerado, devorado. E aquele servo, com muita humildade, disse: Senhor, permite-me fazer um último pedido. Me conceda 10 dias antes que eu seja jogado aos cães. O rei achou que aquilo fosse aceitável e concedeu os 10 dias. Levaram ele para a prisão. Chegando na prisão, este servo chama os soldados e fala: escuta, eu gostaria de preencher esses 10 dias que faltam para minha condenação com alguma coisa, ser útil. Eu posso cuidar dos cães? E durante 10 dias, ele alimentou, deu banho, limpou, deu muito amor, muito carinho para aqueles cães. Chegaram os 10 dias, o rei chamou e foi executada a sentença. E o homem foi atirado aos 10 cães ferozes. Só que quando jogaram ele aos cães, os cães encheram ele de lambidas, de carinhos, de aconchego, de afago. O rei, sem entender nada, perguntou: mas o que aconteceu com os meus 10 cães violentos? E o servo: meu rei, eu servi vossa majestade por 10 anos, e no meu primeiro erro, o Senhor quis me punir. A estes cães eu servi por apenas 10 dias, e eles reconheceram todo o valor do amor e da atenção que eu dediquei a eles. Moral da história, meus amigos. Assim muitas vezes nós agimos com Deus. Quando Deus não nos atende em alguma coisa, nós imediatamente jogamos ele aos cães da nossa impaciência, da nossa ingratidão, da nossa intolerância. Deus não me ama. É isso que nós dizemos. Por que ele faz isso comigo? Mas, meus amigos, por exemplo, a tristeza e a depressão. Se a depressão nos ronda, significa que é um sinal de Deus, significa que nós devemos estar atentos aos sinais do nosso coração, para que nós não venhamos a cair justamente nestas armadilhas. É um sinal biológico. Quando nós começamos a ficar muito acabrunhados, alguma coisa errada está acontecendo. Este não é o momento de nós nos isolarmos, mas sim de agarrarmos ali como aquela mulher que sofria do sangramento, tocou nas vestes de Jesus e acreditou. E é assim que nós temos que ser com o Cristo, com os bons espíritos e com Deus, e não atirá-los aos cães da nossa impaciência. A irritabilidade. Eu estou dando esses exemplos para vocês, para mostrar que a moeda sempre tem 2 lados. Por mais que a gente acredite que ela tenha um lado só, Deus te ama.
A irritabilidade. O que é a irritabilidade? Qual é o sinal que Deus coloca em nós quando nós somos uma pessoa irritada? É um sinal de que nós somos desequilibrados mentais. Sim. Façam o teste. Levantem de manhã chutando o pé da cama para vocês verem. O dia inteiro de vocês vai dar errado. É impressionante, gente. Já aconteceu isso com vocês? Comigo muitas vezes, gente. O dia que eu levanto de mau humor, o meu dia não rende. O meu dia é um dia infeliz. E olha que eu já fui muito irritado, pessoal. E eu vim aprender que eu não devia ser irritado na doutrina espírita. Graças ao bom Deus. Agradeço a Ele. Então é um sinal de Deus, gente. As doenças do corpo, todas elas, é um sinal de Deus para que nós venhamos a proteger este nosso veículo maravilhoso, que é justamente o instrumento que nos serve para a elevação do nosso espírito. Precisamos crescer. Então, aquilo que a gente julga que é mal, sempre tem um porquê por trás. Mas Alexandre, a minha doença, ela é crônica, é fatal, é hereditária. Estou com um câncer terminal, meu amigo. Aonde está o amor de Deus? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Aqui o amor de Deus está em testar a nossa paciência e a nossa resignação, que às vezes no nosso entender só é muito bonito a paciência e a resignação para o outro, para nós às vezes não. Nem sempre a gente quer ser resignado e nem sempre a gente quer ter paciência, mas precisamos aprender a tê-la. Ou essas coisas podem ser uma forma que a vida, pela permissão de Deus, encontrou em nos ajudar a resgatar os nossos débitos e os nossos erros, ou seja, dessa ou de outras vidas. Não sabemos. O que eu sei e que eu posso dizer a vocês, que isto é o amor incondicional de Deus, agindo sobre cada um de nós, de mim e de vocês. Nem sempre as dores e as provas são algo ruins em nossas vidas. Às vezes por trás possuem um propósito. Vamos ver o que Santo Agostinho, Espírito, diz para nós. Santo Agostinho conclamava aos que sofriam a terem coragem e a ter resignação diante das aflições, mesmo aquelas de aparência cruel, propondo ao sofredor. Quanto às provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre o indício do fim de um sofrimento ou do aperfeiçoamento do espírito, quando as aceita com o pensamento em Deus. Quando aceita a prova com o pensamento em Deus. Não podemos desistir, meus irmãos. Nunca. Jamais. O nosso maior problema é que nós ainda não conseguimos, nos espiritualizar. Nós buscamos as igrejas, os centros espíritas, as tendas de Umbanda, as casas budistas. Na grande parte das vezes, infelizmente, a gente ainda traz aquela coisa da matéria. Vou em busca de algo, quero algo em troca. Nós precisamos nos libertar disso. É por isso que na doutrina espírita vocês não vão ouvir promessas. Venham aqui que a tua vida vai mudar, que você vai ter um carro do ano, uma casa na praia. Vocês não vão ouvir isso aqui no centro. Aqui nesta vida, meus irmãos, na casa espírita, você que já admite a doutrina espírita, precisa passar a entender que tudo é um projeto de construção.
que o tijolinho que nós vamos colocando, ele já começou a ser dado, como eu falei, a ser construído, como eu falei para vocês, desde lá de trás, da formação do mundo, desde aquela época, nós já estamos colocando, criando o nosso alicerce. É tijolo por tijolo. Pensemos que cada vida é um tijolo. Imagina quantos tijolos são para construir uma casa. Então vamos ver aqui. Eu falei para vocês que a Joana de Ângeles é fantástica. Todo mundo aqui está com as contas em dia, pessoal? Tá? Tô falando sério, vocês estão com a conta em dia? Tem certeza? Tem? Tá, dona Venair? Tá com a conta em dia? Ô, minha irmã, que bonitinha. Eu tô devendo pra caramba, gente. Então vamos lá, ó. O Espírito Joana de Ângeles lembra-nos que nós devemos, prestem atenção, listar os nossos débitos e as nossas contas, a fim de sermos gratos a Deus, porque renascer no corpo físico, ó, começou a nossa dívida. É dívida com o recomeço e a esperança. Acolhimento dos pais. É dívida com a gratidão e a prole. A escola para instruir. Dívida com o saber. Os mestres e os professores desvelados. Dívida com a generosidade. Arrimo dos amigos. Dívida com a cooperação e o estímulo. Os benfeitores inesquecíveis. Dívida com o amparo. A profissão para exercer, dívida com a sociedade. A orientação espiritual, dívida com o espiritismo. A natureza exuberante é a dívida com o planeta. O alimento nutriente é a dívida com o agricultor. Tecnologia facilitadora é a dívida com os inventores. A medicação que cura e que refaz, dívida com os cientistas. A diversão e o lazer, dívida com o tempo. Cultura à disposição, dívida com o livro. Empregados dedicados, dívida com a obediência. Patrões solidários, dívida com o apoio. O apóstolo dos gentios, Paulo, ele fala para nós que nós devemos ser sempre gratos. Vocês viram quanta dívida nós temos? E nós já estamos crentes, né? Que já estamos com um pezinho lá no nosso lar, né? Eu nem vou para o nosso lar porque eu não sei onde fica, gente. Eu venho aqui do centro espírita, os amigos espirituais me levar para algum lugar, porque eu não sei onde fica nosso lar, não. Eu quero ir até para outro lugar, até porque nosso lar é uma colônia de recuperação, né? Ainda não é o melhor lugar, né, gente? Então, em todos os campos, nós bulinamos com a necessidade da gratidão. Isso é fato. Em qualquer ação, em qualquer atitude, em qualquer relacionamento que você tenha, existe a necessidade de ter ali a gratidão. Ensina o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Paulo. A gratidão é um exercício, meus irmãos, que nós podemos realizar todos os dias. Quando nós agradecemos as forças que nos governam, o corpo e o espírito, nós denotamos reverência e respeito. Reverência a Deus, respeito a Deus, reverência ao meu irmão, à minha irmã, ao meu pai, à minha mãe, respeito. Reverência à casa espírita, respeito. Então o ato de agradecer é uma ação que não dói. Não dói, gente. Tem gente que parece que dói agradecer. Que coisa, né? Não é verdade, pessoal? Tem gente que para agradecer é tímido, é travado. Gente, não custa. Você não tem que tirar a carteira do bolso para agradecer. E é tão bom, gente, é tão bom. Bom mesmo. Quando você agradece de coração ou quando você recebe aquele agradecimento. É uma vibração tão positiva. É igual o passe que a gente toma. Você sai feliz, você sai contente. Temos que ser pessoas felizes. Bom, quando a gente aprende a ser agradecido, para nós espíritos,
Porque nós somos espíritos. O que está aqui é só o corpinho nosso. Nós, espíritos, estamos dando um passo em direção a encarnações melhores e mais sábias. Porém, meus amigos, a gente não deve exigir, apesar de a gente estar falando aqui tanto da gratidão, a gente não pode ficar esperando que isso aconteça conosco a todo momento, tá? Senão a gente vai começar a sair do centro espírita meio bitolado, meio fanatizado. Só porque eu agradeço, o outro tem que me agradecer também. E a vida não funciona assim, né? Aqui nós somos meia dúzia, lá fora são bilhões. Então a gente não pode nos comparar aos outros. Então não vamos exigir dos outros o que os outros não podem nos dar agora. Deus, o livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: o que se deve pensar dos que nos pagam com a ingratidão os benefícios que nós damos? E aí respondem os espíritos superiores: Deus permite que às vezes sejais pago com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. A lição de casa é brava, gente. Perseverança. Respeito, tolerância, perseverança. Quem dá essa lição para nós, desculpa, eu falei para vocês que é livro dos Espíritos, não é livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tá bom? Então, para encerrar, vamos lembrar um ensinamento que Joana de Ângeles deixa aqui. Ela diz assim: a vida é um maravilhoso milagre do universo. É lei de amor, funcionando no seu mais profundo significado. Ingratidão, porém, é doença da alma, que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. A gente tem que descobrir onde está começando essa nossa doença da ingratidão. Se ela é na alma, e ela fala que na nascente da alma. Né? O ingrato, diz Joana, o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido e confuso, vagueia por caminhos equivocados. Tudo bem, pessoal? Desculpem, eu me exalto, mas é que quando o tema é bom, a gente gosta de falar com o coração, tá? Então sejamos gratos a Deus, Jurandir, sejamos gratos a Deus, tá bom? Não se esqueçam do teu próximo, da reverência a Deus, é sempre uma coisa boa, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deixa eu desligar.